O ISO é a última etapa da absorção de luz. Depois que a luz passa pelo obturador, é que entra em ação o ISO. Então, primeiro ela passa no diafragma, né? Vai para o obturador e aí é o ISO que atua. E diferente da velocidade ou da abertura, que controlam a luz através de dispositivos que quantificam essa luz, o ISO apenas absorve essa luz. E ele faz isso de uma forma mais ou menos efetiva, tá? O ISO, ele atua diretamente no sensor, aumentando os seus sinais elétricos e deixando o sensor mais sensível à luz ou menos sensível à luz. Então, independente da quantidade de luz, né, que vem da abertura do diafragma e do tempo de exposição e que chega até o sensor, o ISO vai ajustar aí a sensibilidade do sensor para que aquela luz seja suficiente para uma imagem com a exposição ideal. E aí você pode se perguntar, Roberto, mas se o ISO tem essa capacidade de ajustar o sensor para a luz que chega até ele, por que raios eu preciso de velocidade e abertura? E essa pergunta é muito coerente, pois o ISO tem realmente essa característica. Se chegar muita luz no sensor, baixamos o ISO para diminuir a sua sensibilidade e a fotografia não estourar. E se chegar pouca luz no sensor, nós aumentamos a sensibilidade, subindo o ISO, para que aquela luz seja suficiente para que a fotografia não fique aí escura demais, né? Só que, assim como na velocidade ou na abertura, o ISO sozinho não tem a capacidade de controlar todo o espectro de luz que temos para várias situações aí, né, de fotografia, várias situações de cena. Então ele divide essa tarefa com a velocidade e a abertura. E ainda a variação ascendente de ISO, ou seja, para cima, tem uma consequência, a geração de ruído e a degradação da imagem. Eu vou dar um exemplo de por que nós precisamos das 3 variáveis para controlar a luz e vocês vão compreender com muita facilidade esse tópico, tá bom? Vamos lá? Olha só, pessoal, vamos imaginar que do escuro total à claridade total, nós temos uma escala progressiva de luz e precisamos com nossa câmera cobrir toda essa escala, desde o escuro até o claro. E para isso, nós temos na câmera a velocidade, a abertura e o ISO. Só que tanto a velocidade quanto a abertura, ou mesmo o ISO, não tem a capacidade de abranger todo esse espectro de luz, pois se tivessem, bastava apenas um desses parâmetros para conseguirmos a fotometria. Então, a solução é utilizar esses 3 parâmetros em conjunto. E dessa forma nós temos um espectro mais amplo na capacidade de cobertura das mais variadas fontes de luz que temos à disposição da nossa fotografia. E ainda assim, tem situações que podem extrapolar a luz, mesmo combinando esses 3 parâmetros. E você tem que usar artifícios como filtros na lente para diminuir a luz ou flashes para ter uma luz extra, mas isso é um assunto mais avançado e não vamos abordar aqui, tá bom? E a distribuição dos parâmetros não precisa ser nessa ordem, ok? Cada um tem a capacidade de trabalhar em qualquer espectro aí, desde que esteja dentro do seu raio de alcance.